que é difícil. Ah, já sei quem é. Didi. Renato Aragão. Acertei? Sério? Isso aí é o Renato Aragão, o popular Didi Mocó Sorrisal Colesterol Novalgino Mufumbo. Ô, Psite, ficou com as catracas meio cafusa? Aguarde e confie que semana que vem tem mais. Açaí, guardiães, de besouro, imã. As frutas brasileiras também são temas de muitas canções. A jabuticabeira saiu da Mata Atlântica e ganhou quintais e pomares de norte a sul. Demora 10 anos para frutificar, mas quando começa não para mais. Um só pé pode produzir 1000 quilos num ano. Até o meio do século XX, não se comprava jabuticaba. Naquela época, era programa uma família visitar outra que tinha um pé no quintal. A jabuticaba é tão nossa que os cronistas criaram a expressão teoria da jabuticaba para ironizar toda a ideia que fuja aos padrões dos gringos. É a lógica da jabuticaba, só dá no Brasil. Não é de hoje que o brasileiro gosta de açaí. Alimento básico dos nortistas, já era consumido pelos indígenas com farinha há milênios. Nos anos 80, os surfistas do sul descobriram seu valor energético e nutritivo. Hoje, o açaí é uma estrela internacional, conhecido como o novo maravilhoso fruto da Amazônia. Perfeito para quem exerce atividade física ou intelectual. Além da fruta da palmeira, tudo se aproveita, desde as raízes, a palha e até a fumaça. Em 37 anos, o Giramundo encantou muitas plateias com 33 espetáculos de teatro de bonecos. No Grupo Mineiro, tradição e experimentação convivem lado a lado. Além do teatro, eles também mantêm um museu e uma escola onde se aprende a fazer bonecos. Vamos ver como é que se faz? O trabalho com o boneco, especificamente no começo do Giramundo, o teatro de bonecos, ele é um trabalho que se baseia muito em tradição. O Álvaro, a Tereza e a Madu, que são os fundadores do grupo, desde o início se interessaram muito pela pesquisa de como fazer o boneco, de como fazer o teatro de bonecos também. E no museu a gente guarda o acervo que é produzido no Giramundo, e o museu com certeza é um dos maiores do mundo que a gente tem ouvido falar. É um museu totalmente dedicado ao boneco. A gente tem no acervo mais de 1000 peças para a exposição. Temos muitas variantes dentro do Giramundo de materiais. Então tem bonecos que são inteiramente feitos de madeiras, tem bonecos que são feitos de espuma, tem bonecos que têm esqueleto de madeira, um preenchimento de isopor, de poliuretano, tem bonecos feitos de arame, bonecos feitos de pano. E aí a gente começa o trabalho de passar o molde para a estrutura, no caso aqui a madeira, né? Depois disso a gente passa para uma parte de cortes e também de furos para fazer encaixes e eixos. Depois da gente ter essa parte toda da forma conquistada, aí viria uma parte então de pintura, em muitos casos, né? Tem bonecos que não recebem, mas a maioria do acervo do Giramundo recebeu pintura, até a gente chegar finalmente no que o boneco mais precisa, na verdade, que é elaborar o acesso do manipulador ao boneco. Então, no caso dessa técnica, por exemplo, a gente ainda tem a parte de cima, que é a cruz de manipulação, que é o meio do marionetista poder dialogar com o boneco. É como se fosse um joystick, vamos dizer assim. A gente passa por várias artes para se ter um boneco no palco. Nossa, mas que baderna, hein? Por falar nisso, vocês sabem a origem dessa expressão? Provavelmente não sabem, mas eu sei e vou compartilhar. Marietta Baderna era o nome de uma bailarina italiana famosa no Teatro Scala de Milão. Em turnê aqui pelo Brasil, ela causou escândalo, pois era muito mais liberal do que a maioria das mulheres que viviam por aqui nos idos de 1851. Seus fãs foram logo apelidados de badernas, e quando alguém causava uma comoção ou fazia muita bagunça, falavam que era digna de baderna. A bailarina se foi, mas a expressão ficou. Colocando numa frase, a vida de vocês seria uma baderna sem o Almanaguinhas aqui pra ensinar umas coisinhas, né?
A nossa casa é um escuro deserto, mas com ele era cheia de sol. Quando ele se foi, seus fãs sentiram a verdade dos versos. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Brasileiro no nome, ilustre no mundo e eternamente em nossos corações. Tom Jobim. Antônio Carlos Brasileiro Jobim começou a cursar arquitetura, mas logo viu que seu caminho era outro e preferiu o piano. Ao tocar nos redutos da boemia carioca, foi apresentado a um poeta e diplomata que procurava alguém para musicar sua peça Orfeu da Conceição. Era Vinícius de Moraes, que objetivo perguntou: "Você aceita?" E Tom, preocupado em pagar as contas, mas tem algum dinheirinho nisso aí? Era o início de uma parceria que ficaria na história da nossa música. Com Chega de Saudade e outras pérolas, Tom e Vinícius revolucionariam a canção brasileira e mundial. E não foi só com Vinícius que a parceria deu liga. Chico Buarque, Carlos Lira, Edu Lobo, Caymmi e até Frank Sinatra dividiram os palcos e ajudaram a distribuir a poesia de Tom para o mundo. Com nosso maestro, a bossa nova e a música brasileira ganharam projeção internacional jamais vista. Uma música que guarda em suas harmonias e letras um Brasil luminoso. Em 1994, o coração de Tom parou. Balões brancos e pretos subiram ao céu do Rio de Janeiro, representando as teclas do piano que amou. A multidão cantava Chega de Saudade. E a saudade apenas havia começado. E chegou a hora do Papo Cabeça, que sempre traz gente interessante que tem tudo a ver com a cultura brasileira. Olha, eu entrei para publicidade porque era a atividade que misturava as duas coisas que eu mais gostava e admirava. Uma era escrever. Eu aprendi a ler e escrever muito cedo, aos 5 anos de idade. Eu queria escrever para jornal, revista, televisão, rádio, para todas as mídias que existiam. A outra é que eu admirava muito o trabalho do meu pai. Meu pai era um grande vendedor. E aí, na adolescência, eu racionalizei que o que misturava vender com escrever com vender era publicidade. Da Brasil, ela começou, foi assim, muito esfuziante, em 1986. Por outro lado, naquele momento, ainda devido à ressaca da ditadura política, os símbolos brasileiros não eram muito exaltados. Tanto o nome quanto a bandeira, uma série de coisas. E eu propositalmente resolvi então chamar a agência de W Brasil. O W do meu nome com a coisa do Brasil. A Folha apresenta os grandes líderes da nossa história. Olha, eu gosto normalmente do trabalho que entra para a cultura popular. Eu tive a felicidade na minha vida fazer muitas coisas, como o Garoto Bombril, o Cachorro da Cofap, o Rato da Folha, os Casais do Unibanco, coisas muito populares, o Primeiro Sutiã e tal. Agora, eu acho que todo bom profissional de publicidade se treina para isso, para gostar sempre mais das últimas coisas. Eu costumo acreditar muito que todo mundo nasce para fazer alguma coisa na vida, mas são poucos os que têm a sorte de descobrir qual é essa coisa. Por isso que são poucos os felizes e bem-sucedidos nos seus trabalhos. Eu tive a sorte de descobrir para que eu servia. O pinto pia, a pipa pinga. Pinga a pipa, o pio pia. Pipa pinga. Quanto mais o pinto pia, mais a pipa pinga. Agora todo mundo comigo, hein? O pinto pia, pipa pinga. Pinga a pipa, o pio pia. Pipa pinga. Quanto mais o pinto pia, mais a pipa pinga. O pinto pia, pipa pinga. Pinga a pipa, o pio pia. Pipa pinga. Quanto mais o pinto pia, mais a pipa pinga. Caramba! Esse é o príncipe do trava-línguas, hein? Impossível, amigo! Diz o ditado, com banana e farinha, passo eu e a vizinha. A banana é o 4º alimento mais consumido no mundo. E apesar de ser nativa do Oriente, se aclimatou perfeitamente em terras brasileiras. Não é à toa que ela é tão celebrada no nosso programa de hoje. Cultivada há 7.000 anos, a banana dá em todo tipo de solo e o ano inteiro. Barata, nutritiva e fácil de plantar, chega a todas as mesas. Agora, já pensou se a banana desaparecesse?
pois era o que os cientistas previam para 2013. A praga cigatoca negra, aliada a outras doenças, ia acabar com a festa. Os bananicultores já estavam sem esperança quando pesquisadores brasileiros encontraram a solução. Lançaram variedades da fruta resistentes às temidas pragas. Longa vida às bananas! Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela. A minha bandeira é verde e amarela. Pimenta de cheiro, cebola em rodela. Um beijo na boca, feijão na panela. Para fechar o programa de hoje, quer coisa mais brasileira do que esses versos de Tom Jobim? É, saudade aperta. Bom, mas semana que vem estaremos de volta com o Almanac Brasil. Até lá!